Boa noite, meu nome é Natália e essa noite eu queria falar para vocês um pouco sobre sabedoria. Eu queria começar em Provérbios, a partir do capítulo 3, no versículo 13, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua riqueza do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se compara a ela. Aumentos de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. Bom, eu acredito que os alunos do Rema podem ser esses homens bem-aventurados. Afinal de contas, nós estamos aqui perseverando há 2 anos, buscando sabedoria, adquirindo conhecimento, não é mesmo? Mas a palavra sabedoria e a palavra conhecimento são 2 palavras diferentes. O significado dessas palavras também são significados diferentes. Conhecimento é o simples acúmulo de informação, é ter noção de determinado assunto, ter conhecimento de determinada ciência. Sabedoria, por outro lado, é saber aplicar os conhecimentos em atitudes sábias, em atitudes de inteligência na sua vida. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 7, está escrito assim: Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui ele diz literalmente que é bom para a saúde que a gente não considere a sabedoria aos nossos próprios olhos. Mas que sabedoria é essa que nós consideramos aos nossos próprios olhos? Paulo fala um pouco sobre esse assunto também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. A partir do versículo 18. Está escrito assim: Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo. Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, a sabedoria deste mundo, ou seja, a sabedoria aos olhos dos homens, é loucura aos olhos de Deus. E o vice-versa. Sabedoria de Deus é loucura aos olhos dos homens. O que seria sabedoria aos olhos dos homens, por exemplo? Eu acredito que uma pessoa poliglota, uma pessoa que saiba muitas línguas, né? Coreano, francês, italiano, espanhol, seria uma pessoa sábia aos olhos do mundo. Ou alguém que entende tudo de determinado assunto, alguém muito bom em finanças, seria um homem sábio aos olhos do nosso mundo. Mas como seria a sabedoria aos olhos de Deus? Que sabedoria é essa que Deus considera tão boa, que é a riqueza imensurável, que trará longos dias, que trará riquezas e honras? Eu acredito que nessa mesma carta aos Coríntios, Paulo fala exatamente sobre isso. No capítulo 13, antes de começar o capítulo 13, o último versículo do 12 diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O caminho ainda mais excelente de Deus é o amor. E ele descreve isso no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, queridos, eu queria transmitir para vocês essa noite que, para que sejamos
sábios, para que utilizamos todos os conhecimentos que nós aprendemos aqui no Rema durante esses 2 anos, nós precisamos agir em amor. Senão, isso não valerá de nada. Não adianta sabermos as palavras no original em hebraico, todas as línguas, original em grego, porque se essa palavra, se essa sabedoria não foi aplicada em amor, não vai adiantar de nada. E como podemos agir em amor? É o que se segue agora. Ele descreve que tipo de amor é esse, como seriam os nossos atos, se serão feitos em amor. Serão atos sofredores. O amor é benigno, não é invejoso, não trata com levianidade, não se soberbece, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É com esse embasamento que nós precisamos utilizar os conhecimentos que nós adquirimos aqui. Eu queria que vocês entendessem isso, que vocês praticassem isso nos anos que se seguem. Eu preciso lembrar vocês que a partir de agora vocês estão cheios desse conhecimento para que esse conhecimento seja ensinado. Não é para que vocês sentem nas igrejas que tenha um ministro que não fez o Rema, que não tenha recebido a revelação que vocês receberam aqui, para simplesmente olhar com um olhar de desdém, um olhar de julgamento. Esse conhecimento também não serve para você ficar acreditando que agora você é um grande teólogo, uma pessoa que entende da palavra de Gênesis ao Apocalipse, mas para que você possa transmitir, mas que você possa agir em amor com o conhecimento que vocês adquiriram. E no início daquele capítulo de Provérbios, no versículo 3, diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Então, queridos, que essa palavra seja atada ao seu pescoço, que o amor de Deus seja escrito no coração de vocês. Muito obrigada, amém.